Quem está na origem dos conhecimentos médicos, astronômicos e técnicos muito avançados, de que se encontram rastros inumeráveis ao estudar os vestígios da pré-história? Quem construiu uma fábrica em Metsamor, na Armênia, em 3000 a.C.? Quem pôde desenhar os mapas de Piri-Reis, cuja existência testemunha um acontecimento tão profundo como o nosso da geografia mundial? Ante o silêncio embaraçado dos cientistas oficiais a esse respeito, cujo estudo constitui ainda hoje um verdadeiro quebra-cabeça, pesquisadores independentes formularam teorias muito pessoais, baseados em longos e pacientes inquéritos. A hipótese mais frequentemente encarada explica estes enigmas pela vinda à Terra, em um passado muito remoto, de homens surgidos de um obscuro lugar. Mas de qual lugar estamos falando? Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Eu sou o Marcalino Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Um alfabeto com 15.000 anos. Foi na França que se julgou encontrar, nos princípios do século passado, a prova arqueológica de que os antigos conheciam o alfabeto desde o Neolítico, que é a segunda era da Idade da Pedra. Em 1º de março de 1924, Claude Fradin e seu neto Émile passeavam pelos campos nos arredores da pequena aldeia de Glosel, perto de Ferrières-sur-Sichon, no Allier. Bruscamente, objetos estranhos atraíram a sua atenção. Descobriram estupefatos, tijolos, chapas gravadas, 2 trinchetes, 2 pequenos machados e 2 seixos com inscrições. Contudo, era apenas um começo. Informado sobre a misteriosa descoberta, o Dr. Morlet, que vivia na região e sempre fora apaixonado por tudo o que era estranho, desconhecido ou insólito, ele continuou as pesquisas. Foi assim que desenterrou mais de 100 chapas, ferramentas de pedra lascada, olarias como nunca se tinham encontrado outras em lugar algum, e finalmente mais seixos gravados. Especialistas tão famosos como Camille Jullian e Salomon Reinach dataram estas descobertas únicas, atribuindo-lhes entre 10.000 e 15.000 anos a.C. Em certos objetos, peritos reconheceram caracteres alfabéticos, tais como V, W, L, H, T, I, K, O, C, J, X, enfim, dispostos em forma linear. Mas a descoberta de Glosel seria vivamente contestada por outros técnicos, os do Instituto Nacional de Antropologia e os da Identidade Judiciária Francesa, que concluíram pela não antiguidade das peças exumadas, classificando as peças de falsas. Além deste domínio da escrita contestado, alguns povos antigos possuíam, ao que parece, um vocabulário e uma literatura muito mais ricos do que os nossos. Os índios da América designavam com nomes diferentes a mesma planta ou a mesma árvore, conforme a estação, ao passo que nós indicamos as mudanças numa árvore, na primavera ou no outono, por um adjetivo. Mas seria possível uma literatura sem escrita? A criação efetiva de um alfabeto e depois de uma literatura é um passo decisivo para a civilização. Os sumérios e os egípcios, que incontestavelmente criaram a sua escrita, isso 4.000 anos antes do início da nossa era, eles fizeram progressos fulminantes a partir desta criação. Todavia, esta regra histórica parece ser completamente contraditada pela civilização Inca. Certamente os Incas, que produziram metade dos legumes atualmente consumidos e construíram as mais longas estradas do mundo, eles não conheciam a escrita.
Mas por que esta surpreendente ignorância em um povo de tal maneira desenvolvido? Porque os incas tinham, ao que parece, um receio supersticioso da escrita. De fato, uma lenda inca diz que, depois de uma epidemia mortífera, um oráculo proibiu o uso da escrita sob pena de um castigo terrível. Para suprir a ausência do alfabeto, os incas criaram então o quipu, que são cordas munidas de nós, diferentemente espaçados e de cores variadas. Graças a este estranho processo, eles tinham uma literatura, porém sem escrita. No domínio técnico, não são menores as surpresas que esperam o historiador. Certos testemunhos permitem pensar que o homem moderno não fez mais do que redescobrir o que os antigos sabiam, há muito tempo. Várias lendas nos indicam o caminho. Dédalo, o pai de Ícaro, e assim nos contou Platão, ele construiu máquinas de aparência humana que se deslocavam sozinhas. Aquilo a que hoje nós chamamos de robôs. E acrescenta ainda o filósofo grego, essas máquinas eram tão velozes e tão agitadas que se tornava necessário impedi-las de fugir. Infelizmente, Platão não diz qual o processo de locomoção desses autômatos. Seria uma mecânica aperfeiçoada ou uma energia por pilhas? Segundo a velha lenda grega da conquista do Tozão de Ouro, quando os argonautas chegaram a Creta, eles foram avisados pela feiticeira Medeia de que um monstro de metal ia tentar uma ação contra eles. Será que se tratava de um robô, como afirma o inglês Arthur Waite, pesquisador independente? Em 1900, pescadores de esponjas descobriram no mar, perto de Antiquitera, fragmentos corroídos de um aparelho metálico. Os sábios consideraram, em princípio, como restos de um astrolábio datando de 65 a.C. Mas em 1959, o cientista inglês Saul Price fez uma descoberta que espantou o mundo científico quando ele revelou na revista Natural History de março de 1962. Ele disse o seguinte: parece que o objeto é, na verdade, um computador que podia encontrar e revelar os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Um sentimento de humildade invadiu este cientista moderno, que apenas pôde inclinar-se ante a alta ciência dos nossos antepassados, não sem experimentar uma espécie de medo. É assustador, ele escreveu no Scientific American de junho de 1959. É assustador saber que pouco antes do desmoronar da sua grande civilização, os antigos gregos tinham chegado tão perto do nosso tempo, não só por pensamento, mas também pela tecnologia científica. O que era verdade na Grécia também era na antiga América. Garcilaso de la Vieja, escritor, filho de um espanhol e de uma princesa inca, testemunhou no início do século XVII que os incas possuíam no vale de Rimac uma estátua que falava e respondia às perguntas como o oráculo de Apolo em Delfos. Infelizmente, Garcilaso, nada exato, não nos indicou o funcionamento dessa estátua que lembra aos nossos modernos computadores. Fala-se tanto em máquina do tempo, mas existiu no passado uma máquina de explorar o tempo? Os cientistas consideram atualmente a máquina de explorar o tempo como uma ideia irreal. E, no entanto, afirmam alguns, os antigos possuíam esse engenho. Encontramos vestígios da sua existência em diversas lendas. Segundo disse Franciscus Picus, no seu livro das 6 Ciências, o espelho Al-Mushaf podia mostrar o panorama do tempo. De que maneira os oráculos egípcios e gregos podiam prever o futuro ou fazer reviver certas cenas do passado? Clement Durrell, um cientista inglês, lança uma nova luz sobre o assunto.
Todos os fatos passados, presentes ou futuros, como nós os designamos, estão presentes no contínuo do espaço-tempo em 4 dimensões. Um universo sem passado nem presente, tão estático como uma coleção de filmes que pode ser colocada numa bobina de projeção cinematográfica. Na época de Alexandre o Grande, o oráculo de Amon-Ra possuía uma máquina automática para explorar o tempo. Um dia, Alexandre consultou a tal máquina para saber sobre o seu futuro. Conceder-te-ei que tenha todos os países debaixo dos pés. Foi a resposta que se revelou verdadeira, pois o conquistador chegou a dominar uma grande parte dos territórios então conhecidos. Mas e você? Já pensou em voltar ao passado? Ou, quem sabe, conhecer o seu futuro? Ou prefere ter os pés no chão apenas do seu presente? Por hoje é só, mas não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.